Amém? Se você não tiver uma Bíblia, se aproxime de alguém que a tenha. Se você perceber que alguém está próximo de você e que não tem a Bíblia, se aproxime também para que a gente possa compartilhar a leitura do texto sagrado. E nos diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és um Deus que se agrade com iniquidade. Contigo o mal não subsiste. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e aquele que é fraudulento. Eu, porém, pela riqueza, pela tua grande misericórdia, entro na tua casa e me prostro diante do teu templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo de crimes. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeite-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas regozijem-se diante de ti todos os que em ti confiam. Folguem de júbilo para sempre, pois tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudos os cercas na tua benevolência. Eu quero destacar para nós o versículo 8 que nos diz: Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. E agora eu peço para vocês que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus. E dois versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam a ela. Podem tomar assento. Queridos, o que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nesta noite, os dois textos anteriores que nós compartilhamos com a igreja, dizia a respeito a uma situação que Davi vinha passando de perseguição, de um grande perigo. Ele realmente estava passando perigo de morte, e ele clama ao Senhor, ele declara a sua confiança. Aqui no capítulo 5, ele fala aqui da proteção que o Senhor dá contra os inimigos e contra o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não teme a Deus, é aquele que não tem respeito pelo Senhor, é aquele que ele desdenha daquilo que a palavra de Deus estabelece, daquilo que Deus, na sua integridade, na sua grandeza, e que todo ser humano tem essa consciência, mas ele simplesmente ele se dá de desentendido, achando que isso não tem problema nenhum e que isso não vai trazer nenhum mal, e que ele se opõe àquele que teme a Deus e que se coloca na sua presença.
E ele tem plena convicção de que aqueles que procuram fazer diferente, mesmo com todas as dificuldades que a gente possa ter, o Senhor ouve. Então ele começa a fazer essa chamada que todos nós somos conclamados a fazer. Porque a pessoa que ela não consegue ter essa noção de que ela depende de Deus e que Deus é o seu guarda fiel, ela está fadada ao fracasso. Aquele que acha que faz alguma coisa por causa dos seus próprios méritos, por causa da sua própria competência, ele vai caminhar, ele vai prosperar sim, até um determinado limite. Vai chegar num determinado limite da sua vida que vai parar. Isso muitas vezes causa até um certo desconforto nas pessoas, muitas vezes causa um desconforto no cristão, e naqueles que estão na caminhada com Cristo, às vezes começando a sua caminhada, às vezes pensando, será que eu aceito esse Cristo ou não? Será que vale a pena ou não? Esse Evangelho, será que é sério? Será que... Se ficar nessa condição, vai chegar um determinado período da sua trajetória que vai se encerrar tudo isso. E às vezes dá a impressão de que a coisa vai dar tudo certo até o final, só que tem um detalhe. A vida, ela não se encerra aqui. Isso é apenas uma parte muito ínfima da nossa trajetória diante da eternidade de Deus. Então, pode-se viver 5, 10, 20, 50, 100 anos, quiçá 150, não é nada diante da eternidade de Deus. O nosso Deus, Ele é. E dentro disso não há como nós mensurarmos. E justamente Davi, ele tem essa noção. Por isso que ele começa dizendo: Senhor, ouve as minhas palavras, atende para o meu gemido, porque por algumas vezes nós até nos expressamos, e a gente consegue expressar de uma maneira inteligível as nossas palavras, as nossas angústias, a nossa súplica. Às vezes a gente consegue compartilhar com alguém, mas nem sempre. Às vezes a gente consegue alguma pessoa para poder falar um pouco, para desabafar, mas às vezes não tem. E às vezes em momentos dessa situação, você não vai encontrar pessoas dispostas a ficarem ouvindo suas lamúrias e seus lamentos. Mas Deus, Ele está sempre pronto. A própria palavra diz que os seus ouvidos não estão fechados, não estão agravados, não estão entupidos, de maneira que Ele não ouça o clamor. E mesmo quando você não consegue clamar, mesmo quando você não consegue se expressar, a palavra também diz que o Espírito Santo, ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É isso aqui, o gemido. O que são gemidos inexprimíveis? São coisas que você não consegue expressar e às vezes a pessoa fala: por que você está chorando? Ou por que você está assim? Às vezes o seu coração está tremendamente apertado, mas às vezes a gente está numa situação que você não consegue expressar o que está, a angústia que está mexendo no seu íntimo. Mas Deus, Ele compreende perfeitamente bem. E Davi, ele tinha plena noção dessa condição desse Deus. Às vezes, pelas circunstâncias que acontecem, a gente acaba passando desapercebido. E ele fala: escuta, Rei meu Deus, a minha voz que clama, porque é para ti que eu imploro. Porque vai clamar para quem? A palavra de Deus, ela coloca que existem pessoas, e não são poucas, que fazem para si deuses de bronze, deuses de metal, deuses de palha, de barro, de madeira. E existem lugares aí que há milhões e milhões de deuses. Na Índia, por exemplo, e naquela região, são milhões, não são alguns mil, são milhões de deuses lá estabelecidos. Tem Deus para tudo. E esses dias eu ouvindo um determinado comentário, isso ratifica ainda mais a grandeza do meu Deus, que a gente canta aqui: quão grande é o meu Deus. Porque existem algumas religiões, algumas filosofias, tão como, por exemplo, aqui mesmo na nossa federação, para quem conhece um pouquinho de história, alguma coisa dessa natureza,
nós temos muitos índios por aqui e algumas particularidades dos índios, por exemplo, eles têm Deus para a chuva, Deus para o sol, Deus para a plantação, Deus para arar a terra, eles creem nisso, tá? Mas esse Deus que nós estamos na presença dele, na sua grandeza, ele abrange tudo isso. É um Deus multiforme, maravilhosíssimo, aleluia. Você pode clamar para ele, para a chuva, para o sol, para a nuvem, para a terra seca, para a terra molhada, para te socorrer, para te acudir, para te guardar, para enxugar as tuas lágrimas. Ele também faz você chorar, e por aí vai. É uma infinidade de qualidades maravilhosas que o nosso Deus reúne na sua eternidade. E Davi, ele faz isso, e aqui ele escolhe um momento. De manhã eu te clamo, Senhor, ouça a minha voz, eu te apresento a minha oração e fico esperando. Ele tinha essa particularidade, talvez ele entendesse, como muita gente, que é um bom horário. Por exemplo, quando que a gente fala que, no nosso entendimento, não é que vai ser melhor a oração, que Deus tem menos gente orando, mas para nós, dentro da nossa condição, é aquele horário mais íntimo, mais quieto. Qual que é? Madrugada, manhã, o pessoal está dormindo, pelo menos em tese, tem menos barulho. Eu, particularmente, onde estou morando, não é bem assim. Às vezes de madrugada você tem que sair lá, dar um grito, dá, 2:30 da manhã, menos. Mas tem lugar, e é uma maravilha. Para quem conhece alguns lugares mais retirados, não precisa ir muito longe não, nos nossos interiores, então muito que você hoje, às vezes é um grilo, um gafanhoto, uma cigarra perturbando lá, tal. Então você vai orar, aquele momento que parece que você consegue ficar mais à vontade, a mente está mais arejada, você consegue raciocinar melhor, se lembrar, fazer uma retrospectiva, aí você apresenta. E Davi, ele se apresenta diante de Deus pela manhã e fica aguardando a voz do Senhor. Alguns dos problemas que nós enfrentamos, o que ocorre conosco, é que nós somos muito impacientes. Nós vivemos um período de uma tremenda impaciência, de imediatismo. A tecnologia, o passar dos dias, tem feito isso conosco também. E a gente começa a ficar meio apreensivo, tudo vem à mão, a gente não consegue esperar, e isso nos contamina de tal maneira, que aí quando diz, por exemplo, a palavra de Deus, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem é que tem paciência? Já começa a achar ruim com Deus, porque Deus está demorando. Por isso que em alguns momentos o próprio Davi, esse pensamento, que ele passou isso também, fala, Senhor, por que você está tardando em me ouvir? O Senhor não me responde, o Senhor não está me ouvindo? Davi passou por isso que ele escreve, e às vezes nós enfrentamos o mesmo problema, porque o Senhor não é um Deus que se agrade com a iniquidade, com o pecado. Quando nós atendemos aos desejos do nosso coração, ao invés de darmos lugar para que o Espírito de Deus ocupe o nosso ser interior. A gente canta, por exemplo, aqui, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Só que a gente entulha o nosso interior de tranqueira, de porcaria, e a gente quer que o Espírito de Deus habite em nós no meio de um monte de porcaria, um monte de lixo, um monte de tranqueira. E o que nós devemos fazer? Nós precisamos apresentar o nosso ser, o nosso coração, totalmente desimpedido, desentulhado, para que Ele possa habitar e Ele possa fazer em nós aquilo que lhe apraz, que é a sua boa e perfeita vontade. Amém? Davi, ele entendeu isso também. O Senhor não se agrada. Diga-se de passagem, queridos, às vezes dá a impressão de que o mal, ele está, como é que se diz, prevalecendo, que ele está ganhando.
Mas diante da presença de Deus, o mal não subsiste. Vai haver um dia em que tudo isso vai se encerrar. E vai ficar por aqui. E o final é trágico. Para aqueles que insistem em permanecer na iniquidade, para aqueles que insistem em permanecer no pecado, na ignomia. Por isso que a palavra de Deus diz assim: por se multiplicar no coração de muitos, ou no coração de quase todos a iniquidade, o amor se esfriará no coração de muitos. Essa iniquidade, pecado, o egoísmo, a vaidade, o egocentrismo, a soberba, e todas estas coisas que só dizem respeito ao nosso interior. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão extremamente preocupadas com o ventre, com o seu interior. E o outro não tem problema nenhum. Sabe, aquela concepção de estender a mão, de compartilhar, isso tem sido relegado a segundo, terceiro, a quinto plano, porque o que importa é eu me dar bem. E é um problema tremendo, porque a obra de Deus, ela não é assim, e muita gente tem confundido isso. Essa semana ainda ouvindo um comentário de um servo de Deus, e ele falava: tem muita gente hoje correndo atrás de Deus, correndo atrás da igreja e de coisas dessa natureza, mas assim, se eu entregar o coração para Deus, o que eu ganho? Se eu fizer isso, que vantagem eu levo? Se eu consagrar a minha vida, que vantagem eu vou ter? O que eu vou ganhar com isso? Se eu compartilhar com as pessoas, qual é o lucro que eu vou ter? Porque alguém tem colocado que o evangelho é um tipo de uma escada para o sucesso. É uma escada, é um degrau para o status social, é uma maneira de se dar bem, e realmente aquele que está em Cristo, ele vai se dar bem, mas é lá na glória. Eu não estou dizendo que aqui você vai estar sempre mal, porque tem gente que diz assim, que crente que não está debaixo de porrada e bomba, ele não está na presença de Deus. Não é exatamente assim. Nós vamos passar aflições, e o nosso próprio Cristo, ele deixou isso claro. Mas você vai ter momentos em que você vai ter períodos de exultação, de glorificação, de graça na sua vida. Agora, se está tudo às mil maravilhas, não acontece nada, você não está sendo confrontado, constrangido com nada, e tudo está certo, nada te incomoda, nada nos perturba, tudo aquilo que a gente faz, a gente acha que Deus pode participar, aí eu preciso dar uns passos e fazer uma análise, porque alguma coisa está errada. Porque a vida cristã, ela pode ser uma vida de felicidade, de bênção, mas ela é uma vida de confronto, porque ela é uma vida de entrega, ela é uma vida de muitas situações de abdicação. E aí Davi, ele compreendia que Deus, ele não coaduna com esse tipo de coisa. Por isso que ele fala: os arrogantes, eles não vão permanecer na tua presença, porque o Senhor aborrece, ou seja, o Senhor, ele não tem prazer naqueles que praticam a iniquidade, naqueles que insistem no erro, ou naqueles que colocam na sua cabeça e querem colocar na cabeça do outro que está tudo certo. Não, imagina, isso é coisa da sua cabeça. Ele abomina o mentiroso, aquele que é sanguinário, aquele que comete fraude. E aí ele faz uma colocação: eu, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pela riqueza da sua misericórdia, ou seja, a imensidão da tua misericórdia, eu posso entrar na tua casa, ou seja, eu posso entrar na tua presença. Porque tem gente que acha que pode entrar na presença de Deus de qualquer forma, e quando não tomou às vezes um supapo, um sulavanco logo de cara, acha que Deus aceitou. Nós precisamos tomar bastante cuidado, a gente precisa vigiar. A palavra de Deus, ela é muito tremenda. Por exemplo, ela diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O que é isso? Tenha temor, vigia. Você está entrando no lugar de adoração. Não é só porque nós viemos cultuar, porque eu tenho que guardar o meu pé aonde eu estiver, porque o cristão,
aquele que recebe a Cristo como Senhor da sua vida, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem que desenvolver em si essa concepção de que aonde ele estiver, a presença de Deus vai estar com ele. E se ele simplesmente nivelar tudo por baixo, ele vai achar que tem certas condições que ele pode participar e que Deus vai estar com ele, e Deus não vai estar. Que Deus está falando com ele e Deus não está falando. Que Deus está aprovando e Deus não está aprovando. Por isso que nem tudo aquilo que aparentemente está dando certo é aprovado por Deus. Por isso que nós precisamos nos ater à palavra quando ela diz: o homem pode fazer planos, mas a última palavra ela vem do Senhor. É o Senhor que pesa os espíritos. Porque Ele sabe da nossa cabeça, nós não sabemos. Inclusive um pastor um dia desses estava falando: tem crente que ele vai viver a vida inteira doente. Mas que Deus é esse? Para que eu quero um Deus desse? Vai ficar por quê? Porque Deus quer salvar. Porque se curar ele, no outro dia ele se perde. Ele não consegue. Tem crente que não sabe lidar com isso. Eu até citei esses dias aqui uma situação de semelhança, se vocês se lembrarem. Tem crente que não sabe lidar com a prosperidade. Ele lida mal. Ele administra mal aquilo que Deus estabeleceu. Ele lança no rosto dos outros. Ele começa a ser tomado por um espírito de soberba. Então ele acha que ele tem mais capacidade que o outro não tem. E por aí vai uma série de desdobramentos que só vão causar danos. Aí ele fala: eu porém pela tua misericórdia entro na tua presença, me prostro diante do teu santo templo com muito temor. E nós precisamos, queridos, colocar isso, entronizar isso dentro do nosso coração. Eu louvo a Deus quando nós adoramos ao Senhor aqui, e nesse clima, com todas as nossas vozes, e às vezes eu entro nesse clima, eu me emociono, eu choro, eu louvo a Deus, mas eu sempre estou dando uma olhadinha, vendo como é que nós estamos. E às vezes eu olho para umas pessoas que elas estão aqui só de corpo presente, o espírito, a alma está totalmente ausente. Você olha assim, passa a mão. A gente estava aqui cantando e eu estava vendo algumas pessoas, eu falei: meu Deus, onde que ele está? Dá vontade de chegar lá e... Não, descer não. Porque ele não está subindo. Tem que pegar e dar um chacoalhão. E falar: desperta você que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Deixa Cristo te esclarecer. Como é que você pode estar tão indiferente num clima de adoração? Como é que você pode não ter noção que o Espírito de Deus está aqui operando nos nossos corações? Em nome de Jesus. A gente só está aqui, gente, por causa das misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque hoje é domingo e alguns de nós tivemos folga do trabalho, ou porque domingo é o dia de folga, e aí eu tenho um tempinho livre, então eu vou para a igreja do Senhor, porque todos os dias são do Senhor. A gente simplesmente focou um dia um pouco mais especificamente para cultuarmos a Deus, mas nós deveríamos fazer isto todos os dias. Davi, num determinado momento, ele fala: eu gostaria de habitar na tua casa todos os dias da minha vida. E esse desejo, por mais que a gente às vezes tenha as nossas atribuições, muitos trabalham, tem aí horários diversos, todos, mas eu deveria estar lá no meu trabalho, meu coração precisava estar na presença do Senhor, na casa do Pai, prostrado na presença dEle. E Davi, ele faz essa menção. Aí ele chega aqui no versículo 8: Senhor, guia-me na tua justiça. Ou seja, Senhor, me faz andar da maneira correta, me faz agir da maneira certa, me faz pensar de forma coerente, porque a justiça do Senhor é essa. O Senhor, Ele é o justo juiz.
Porque por mais que nós estudemos, por mais que nós tenhamos aí muitos juízes, a concepção de justiça do homem, ela é falha. Não são poucas as vezes que a palavra de Deus, o Senhor condenando homens que na sua condição trabalham com balança enganosa, se prevalecem da sua condição, do seu poder aquisitivo, do seu status social, da sua condição de liderança, para tratar com injustiça. E aí Davi ele fala: por tua justiça, Senhor, dentro do teu parâmetro de justiça, me conduz, me guia, para que eu ande de maneira correta, coerente, consistente com a tua vontade, com o teu caráter. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Isso aqui é até um negócio, parece que é meio estranho, né? E a maioria das versões, elas estão assim: endireita diante de mim o teu caminho. Quer dizer, o caminho de Deus é torto? A gente vai um pouco mais para frente, tem um salmo que diz: o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ele é escudo para aqueles que nele confiam. Aí ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ó, eis o caminho, andai por ele. Aí de repente Davi fala: por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Porque o que acontece? O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, como ele é perfeito. Mas o que acontece conosco? Que muitas vezes nós temos dificuldade para trilharmos o caminho que Deus estabeleceu para nós. Nós temos uma dificuldade muitas vezes, por quê? Porque a nossa condição, por causa do pecado, ela já ficou injusta, ela já ficou desequilibrada, e nós muitas vezes queremos andar com esses desequilíbrios, e trazermos algumas concepções para o caminho que Deus estabeleceu para nós. E isso às vezes se torna bastante difícil. A maneira com que Davi está colocando aqui: endireita diante de mim o teu caminho, Deus, me ajuda de tal maneira que eu consiga caminhar sem sair, sem querer me desviar, sem querer arrumar nenhum atalho, que eu saia da tua presença. Porque a tendência do homem, quando a coisa fica muito complicada, é arrumar um atalho. Eu tenho um ente querido nosso, ele não consegue ficar no trânsito mais um segundo. Você está indo com ele no carro, parou aqui, se de qualquer travessa, pode ser para qualquer lado, pode não sair em lugar nenhum, ele entra. Pô, mas está doido? Ele pode dar a volta aqui e voltar aqui novamente, mas ele não quer ficar parado. Aí às vezes ele roda: mas levou 3 horas para chegar. Mas se você parasse um pouquinho no semáforo, ou enfrentasse aquele pedacinho de trânsito, pronto, você ia embora. Mas ele não consegue, aí fica arrumando o atalho. Aí de vez em quando o que acontece? Cai nos buracos, cai numas quebradas, e é um problema sério. E nós temos essa dificuldade, e muitas vezes nós criamos, porque nós somos muito criativos, viu gente? Principalmente para arrumar desculpa, para querer justificar. E tem uns que ainda são tão, sei lá, presunçosos, não sei, são tão, que ele quer justificar diante de Deus. Justificar para mim o bem. Chega lá, conta alguma história: pastor, olha, eu estava fazendo não sei o quê, eu estava assim, estava assado. Mas pelo amor de Deus, gente, querer falar isso para Deus, está de brincadeira, né? Mas tem gente que acha. Ele se esquece do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, o Senhor me conhece, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, ainda a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece, de longe, o Senhor conhece os meus pensamentos. Aí a pessoa vem lá, eu acho interessante, e é que Deus ele é maravilhoso, que às vezes eu fico imaginando, né, a pessoa chega: Senhor, Tu sabes do meu coração. Pois é, sei mesmo. Você é tão cara de pau, você é tão...
que você ainda vem falar comigo com essa cara lavada. Mas eu sei do teu coração. E às vezes as pessoas entram por esse viés. Eu fico, Deus, tem misericórdia da vida das pessoas. Como é que pode? E parece que cada dia que vai passando, essa tecnologia, esse avanço da ciência, tem feito isso com as pessoas também. Então, esse imediatismo, todas essas coisas, vem contaminando as pessoas de tal maneira que elas se atêm a esses fatos, e tem muitos que assim, não, esse negócio de Deus, isso daí é subjetivo, isso é relativo, Deus não existe, não precisa nada disso. Deus, Ele é aquele que nós cantamos, a Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A Ele a glória. A Ele toda adoração, todo louvor. Deus, Ele está manifesto em tudo aquilo que nos cerca. Só não vê quem não quer. Mas Deus, Ele se manifesta de uma maneira tremenda e poderosa, mas às vezes por causa da ignomia, por causa da iniquidade, por causa do pecado, ou por causa das eventuais facilidades que nós queremos estabelecer no caminho de Deus, porque olha, Senhor, eu vou te servir, mas é assim. Não pode estar doido. Querer impor para Deus uma maneira, eu vou te adorar, Senhor, eu vou te dar a glória que te é devida, se é que alguém é capaz, porque depois de havermos feito tudo, a palavra de Deus diz que nós somos considerados servos. Mas não se desanime com isso não, essa inutilidade não é que você não presta para nada, é que nós não temos condição de fazer nada à altura daquilo que Deus fez pela nossa vida, principalmente o ápice da sua obra maravilhosa, que foi dar o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar, e para garantir a nossa reconciliação com o Pai, e nos dar vida eterna, e Ele faz isso pela nossa vida. Por isso que a gente, quando dá um pulinho aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus ele está fazendo o sermão da montanha, conversando lá e trazendo as suas exposições, e aí ele vem trazendo uma série de instruções, e quando ele chega aqui no capítulo 7, no versículo 13, ele fala aqui, né? Olhem, entrem pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e é muita gente que anda, porque é mais fácil. Eu vou fazer uma pequena alusão, e depois eu vou explicar direitinho. O pessoal que anda por aí, quem que já andou, conhece bem aí a Bandeirantes, rodovia Bandeirantes, Anhanguera, Imigrantes, acho que é o que eu me lembro, assim, eu não viajo muito, mas são umas vias boas de andar, não são? Pega uma Bandeirantes, aquele tapetão, eu nem lembro se é 5, 6 faixas de rolamento, 4. Aí o que acontece? A pessoa esquece até que tem radar, tem uns crentes aí abençoados que não vigia, vai, né? Isso também é temer a Deus, viu, gente? Tá? Não, por que fabricam o carro que dá 200 por hora se eu posso até rodar até 100? Não interessa. Interessa que você é servo e serva de Deus, e a lei está lá para ela ser cumprida. Aí é aquela maravilha, né? Aí a gente se empolga, principalmente quando você pega um carro bom, e aí depois a gente chega e vai explicar quando toma uma meia dúzia de multa, aí faz aquele recurso Pajari, e inventa umas desculpas esfarrapadas, é que o carro é tão bom, que quando eu me dei conta, já estava 180, aí já foi. Eu já fiquei meio bravo, porque eu tomei umas multas que eu fiquei meio inconformado, porque eu tomei a 50 por hora, aí eu falei, oh meu Deus, não é possível um negócio desse,
Era 40, eu passei a 50. Eu falei, não é possível. Se eu tivesse a 200, mas a 50. Mas não interessa, eu não prestei atenção. Já foi. Então, o caminho largo, ele chama a nossa atenção e ele nos distrai, ele nos deixa à vontade. Você pega imigrantes, quando pega aquele ladeirão, que você vai para a Baixada, você só vê a placa, tantos quilômetros, aí tá as plaquinhas lá, né? Praia Grande, tal, não sei o quê. Aí você larga o carro, ele vai que vai de vento em popa. Aí daqui a pouco começa a vir uma chamada atrás da outra. Se você vacilar, quando você chegar lá no seu destino abençoado, você já colecionou uma meia dúzia, já estourou o som da sua carteira, facinho, facinho, facinho. Se fosse uma pista só, por exemplo, quem conhece a Anchieta? Quem já andou na Anchieta aí, dirigindo? Pouca gente, né? Então não vai dar para eu fazer muito essa comparação. Mas quem já andou na Anchieta, você consegue andar na Anchieta que nem você anda na Imigrantes? Por quê? Tá? Ou, por exemplo, descer a Mogi Bertioga. Vai a 120 por hora na Mogi Bertioga. Você vai ver onde você vai parar. Aí aquela pista gostosa, pois é. Aí pega um carro, muito embora um carro mais antigão, o Josemar ele tem essas paixões, né? Carro antigo, aquele motorzão que ele acelera 4.3, aí vixe. E o carro fica, isso, pisa, aperta. E aí o coração não resiste e enfia a botina. Não tem problema que ele faça 2 por litro. O que eu quero é bodejar. E aí já foi. Porque o caminho largo, ele propicia isso. Mas na Anchieta, por exemplo, que o pessoal citou, não dá. Porque quando passar naquele trecho, que eu não me lembro a altura, mas eu sei que é mais de 50 metros, e só está o carro ali. Tem gente que não consegue nem olhar para o lado, que se você olhar, há um tremendo de um abismo do seu lado. Então ele vai mais maneirinho, ele vai com mais cuidado. Mas tem gente que quer andar lá, como anda, que quer andar na Anchieta, como ele anda na Imigrantes, como ele anda na Bandeirantes, na Anhanguera. Tem gente que quer andar no caminho que Cristo estabeleceu, levando a vida e empurrando com a barriga como se fosse uma vida normal. E aí vai se estrepar sim. Porque o caminho do Senhor é um caminho santo. Por sinal tem o hino da harpa. Diz lá, há um caminho santo ao céu de plena luz. É isso mesmo, né? Ao céu de plena luz. Se não me engano é o que diz. Às vezes espinhoso, a glória nos conduz. É o caminho santo, certo? Para todo pecador. Então, de vez em quando, tem uns percalços, que é difícil para a gente enfrentar. Mas é o caminho certo, é o caminho que vai nos levar ao destino certo, é o caminho que vai nos levar para a glória, é o caminho da salvação. E aqui quando Jesus ele está falando, ele fala, olha, entrem pela porta estreita. Para quem se lembra, há algum tempo atrás, nós tínhamos apenas uma porta aqui. E além de ter uma porta só, ela funcionava bem e mal. De vez em quando você precisava dar uns trancos, puxar ela para ajeitar. Às vezes ela ficava com uma banda só da porta aberta. Aqui da lateral, para quem lembra, tinha a saída aqui à nossa esquerda por banheiro. E às vezes ela emperrava, só puxava um pedacinho. Se só tivesse apertada, tivesse que sair correndo, batia no batente da porta, porque não conseguia. Porque na porta estreita não dá para você passar de frente direto. Chega lá, opa, devagarinho, de lado, e vai. Mudamos a nossa porta aqui. Por quê? Para uma evasão maior do povo num caso de emergência. Foi a exigência do bombeiro. Por quê? Porque a porta estreita ela causa uma certa dificuldade e vai exigir de cada um uma certa cautela. Por quê? Porque senão vai atropelar um ao outro, vai pisotear um ao outro, isso pode gerar uma demanda bastante complicada. Mas por que eu estou dizendo isto?
Jesus, ele justamente colocou que a porta estreita, ela vai exigir o meu cuidado para eu entrar por ela, eu vou ter que tomar algumas precauções, e eu não posso entrar com tudo que eu acho que eu tenho de direito. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem vir de mala e cuia, e querem trilhar o caminho que Cristo estabeleceu, e quer levar tudo quanto é muamba, e achar que pode entrar no céu desse jeito. E ele falou, olha, não é assim, não é assim. A porta é estreita justamente para quando você passar, você deixar algumas coisas de lado. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E é muita gente que anda por ele. Porque fica fácil. Você fica mais à vontade. E quando a gente fica mais à vontade, a gente fica desatento, a gente fica desleixado. E a gente fica muito autoconfiante. E acha que pode ir de qualquer jeito. E é um problema sério. Por quê? Porque nós não podemos ser autoconfiantes. Eu tenho que confiar no Senhor. O meu refúgio e libertação está no Senhor. Dia desse eu estava vendo um procedimento de uma pessoa, e ela cometeu um erro. Como é que uma pessoa dessa natureza, com todo esse tempo, com essa experiência, com essa bagagem, cometeu um erro tosco desse? Falei, sabe o que é isso? É a confiança. Você começa a desenvolver aquela atividade, e você começa a ficar tão autoconfiante, que você acha que não precisa mais tomar nenhuma precaução, nenhum cuidado, você não precisa mais revisar os seus equipamentos, você não precisa fazer mais nada, que está tudo certo e você vai caminhar. Mas nós precisamos confiar no Senhor, e todos os dias nós precisamos fazer um checklist e avaliarmos a nossa condição. Quer ver só, hoje, por exemplo, a turma já está mais relaxada com isso, porque os carros antigos, todo santo dia, o que fazia? Os motoristas aí, mais principalmente os profissionais, tem que chegar lá, abre o capô, tira a vareta, vê o óleo, olha a água, confere a calibragem dos pneus. Mas hoje essa modernidade, o carro é tudo automático, então você entra lá, os pneus ele já calibra automaticamente pelo sistema, ele avisa, né? Olha, tem uma lâmpada queimada, tem não sei o quê. Então a pessoa, ela nem olha, nem presta atenção, ela entra, senta, às vezes esquece até de abastecer, a coisa está ficando tão assim que ele acha que o carro não precisa nem abastecer. E um dia desse, por incrível que pareça, aconteceu. O que aconteceu? Esqueci de abastecer o carro. Eu falei, gente, você não esquece de comer, né? Esqueceu de abastecer o carro. Por quê? Por causa disso, porque a gente vai ficando relaxado, a gente vai ficando à vontade e vamos largando. Queridos, a vida cristã, ela não é assim. Nosso Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso e cauteloso, e ele cuida de nós como a menina dos seus olhos, com muita delicadeza e carinho. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade para colocar até colírio no olho. Mas tem gente hoje, quer dizer, tem gente não, na verdade eu ia dizer outra coisa. Pelo menos a grande maioria das pessoas, você vai jogando qualquer coisa no olho, põe lá, não, é facinho. É uma certa dificuldade, não é? É exatamente com essa sensibilidade, com essa delicadeza, com esse cuidado, que Deus trata com a nossa vida. Mas o caminho largo, o caminho cheio de facilidades, ele vai assim. E aí ele coloca, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E aí tem um detalhe marcante aqui. São poucos os que andam por esse caminho. E aí eu tenho duas coisas para colocar para nós, para você nessa noite. Que você é abençoado se você está procurando, mesmo com todas as dificuldades, trilhar esse caminho. Você está fazendo a coisa certa, né? E Deus certamente vai honrar a tua vida e vai te abençoar.
Não está dizendo que é fácil, como diz essa canção. Às vezes é espinhoso. Às vezes vai ter uns trechos que vão ser melhor. Tem um outro hino que ele diz: por um caminho brilhante e bom, de majestosa luz, por um caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus. Então tem hora que ele vai ser uma maravilha para caminhar, porque às vezes o caminho estreito, e aí eu me lembro de alguns caminhos que eu peguei na nossa viagem para a Bahia, que não dava para passar com o carro correndo, muito pelo contrário, tinha uns lugares que eu olhava e falava: meu Deus, não vai passar o carro. Mas ele era todo arborizado, dava vontade de parar o carro ali, descer e deitar naquela grama na beira daquele caminho estreito e ficar por ali na beira daquelas árvores, alguns trechos inclusive cercados de árvores frutíferas. Para que maravilha, o caminho apertado, estreito, não dá nem para passar com o carro, e alguns lugares de fato não dá, você larga o carro lá numa clareira e vai de a pé, mas quando chega lá na frente, está a igreja do Senhor, o povo de Deus reunido. É mais ou menos assim que eu faço essas avaliações, para que nós não nos percamos, para que a gente não se distraia, e por alguns momentos, a gente vai sentir uma certa dificuldade, mas que nós façamos parte desses poucos privilegiados que estão trilhando esse caminho. Amém? Talvez hoje, de repente, você até esteja pensando em desistir, em largar a mão, falar: está muito complicado andar por esse caminho. Por isso que Davi, aqui no Salmo 5, no versículo 8, ele fala: por causa dos meus adversários, endireita diante de mim, ou numa outra versão, ele diz: aplana diante de mim o teu caminho. Senhor, me ajuda, porque o caminho largo, ele não vai deixar de ser largo, ele é fácil, ele vai sempre conduzir à perdição. Você não vai encontrar caminho largo para te conduzir à salvação. O caminho estreito, ele não vai deixar de ser estreito. Eu não posso mudar nem fazer alguma adaptação no caminho. Assim como o caminho largo, eu não posso adaptar. Será que eu não posso dar um jeito no caminho largo para eu chegar ao Senhor? Não dá para eu dar um jeito nesse caminho largo, alguma coisa aqui que me facilite para ser salvo? Não. No caminho estreito também não dá para adaptar. Dá para eu fazer alguma coisinha aqui, mudar o trajeto, uns lugares que tiver mais difícil, mas eu posso pedir que o Senhor ajude na minha caminhada, que alguns períodos da minha trajetória, Ele faça com que eu consiga caminhar com melhor desenvoltura, para que eu não fique embaraçado com nada, e tire também de mim algumas coisas que eu crio da minha cabeça, para tentar justificar a dificuldade, porque às vezes nós criamos algumas dificuldades na nossa concepção, para querer apresentar diante de Deus. Eu quero te dar uma informação que talvez não seja muito plausível, não vai adiantar nada, porque o Senhor, Ele sabe exatamente a maneira com que nós nos portamos e como nós caminhamos, e Ele está pronto a nos ajudar a caminhar, e a nos ajudar nas nossas dificuldades. Bendito seja o nome do Senhor. Então o que Ele pode fazer? Por exemplo, novamente eu vou voltar a esses exemplos da estrada estreita. Eu me lembro que um período nós fomos lá para a Bahia também, e nós chegamos num lugar, tinha umas teias de aranha lá tem uns lugares que tem umas teias de aranha tão densa, tão pesada, que você precisa pegar uns pedaços de pau para poder passar. Então a gente pedia para o pessoal, aí eles levantavam uns 2 pedaços de pau assim, levantavam as teias de aranha, você passava e depois você solta a teia e passa. Então é mais ou menos isso, mas eu não vou sair do caminho, eu vou continuar no caminho. Senhor, me ajuda. Vocês estão entendendo? Está dando para compreender? Olha, tem uns negócios aqui que eu estou ficando meio assustado. Então, espera aí, meu filho, vou, como disse, deixa eu levantar aqui essas teias de aranha para você passar, mas passa. Não é que o caminho de Cristo tem teia de aranha, não.
Mas às vezes nós vamos encontrar e Ele vai nos ajudar, mas eu não vou precisar sair do caminho. Eu não sei quem que... Eu me lembrei de um episódio, tem uma determinada série que passa aí de um personagem que ele vai participar de uma corrida, e quando ele fica meio cansado, ele para, sai um pouquinho, pega um táxi, uma carona, e vai embora, e depois quando chega quase lá no final do trajeto da corrida, ele desce e vem lá. Tem gente que está querendo aplicar esse golpe no caminho de Deus, hein? Para. Já vou te avisar que não vai dar certo. Alguns até sabem do que eu estou falando. Isso só funciona aqui. E eu quero dizer uma coisa, até no caminho largo essa pegadinha funciona também. Mas no caminho estreito isso não funciona. O que você pode fazer é pedir ao Senhor que te ajude. Se tiver alguns lugares lá que tiver meio alagado, se tiver com uma certa dificuldade, Ele vai te ajudar a atravessar. Talvez Ele até te pegue no colo, se necessário for, mas você não vai sair do caminho. Para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele fala, olha, para que alguém olhe e fale assim, está vendo só? Desistiu do caminho. Como muita gente tem ouvido, pai, você não era crente? O que aconteceu? E o mundo, tem muita gente que olha, sabe que é o caminho, mas não quer abrir mão. Não quer abrir mão. Então ele prefere ficar desse jeito. Mas quando você apresenta aí uma suposição de querer abandonar o caminho, ele sabe, ele tem conhecimento, e ele vai justamente dizer, o que aconteceu? Por que você abandonou o caminho? Está vendo só? É por isso que eu não sigo esse caminho. Então Davi ele falou, por causa dos meus adversários, daqueles que estão aí querendo puxar meu tapete, abocanhar minha vida, eu te peço, eu não quero sair do caminho, me ajuda a permanecer no caminho, aplana o caminho diante de mim, endireita, ou seja, me ajuda em algumas veredas, em algumas curvas fechadas para que eu não saia. Porque o inimigo, ele está andando aí ao meu redor, rugindo como um leão, querendo me tragar, mas eu não quero abrir mão do caminho. Queridos, não vamos abrir mão do caminho, não abra mão. Se você tiver com dificuldade, peça ao Senhor para que Ele aplane o teu caminho, para que Ele ajude, para que Ele guie os seus passos. Tá? Guia meus passos, Salvador, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. O que é esse rege-me em tudo? Me guia em tudo, na minha caminhada, porque eu não quero sair do caminho, Senhor. Eu quero chegar lá. Porque eles têm sinceridade, não têm sinceridade no seu lábio, e o íntimo deles só pensa mal. E aí ele vem falando tudo isso. Mas ele termina dizendo, mas Senhor, Tu abençoas o justo. O Senhor tem prazer naquele que se coloca diante da Tua presença, e o Senhor os guarda. Esse texto que eu citei logo no início da minha fala, o caminho de Deus é perfeito, Ele é escudo para aqueles que nele se refugiam. Então não se preocupe, o caminho é estreito, às vezes alguns percalços, algumas dificuldades, mas o Senhor está contigo. Se há alguma dúvida no seu coração, em entrar por esse caminho ou não, tire todas as suas dúvidas. Vale a pena andar por esse caminho. Ele pode ser estreito, ele pode ter dificuldades, mas ele tem segurança. A segurança do Senhor. Ainda que no caminho eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Nós cantamos hoje. O Senhor está comigo, não temerei mal algum. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e nos conservar para o louvor da sua glória. Deus nos abençoe em nome de Jesus.